Mas antes, vamos atualizar as informações que envolvem o dia a dia do Sindicato dos Químicos do ABC. Sindicato com história aqui na região, vai completar agora em outubro 81 anos de trajetória e o presidente, que completou exatamente um mês da posse, teve aí a referendação no finalzinho de 2018, mas oficialmente a posse aí há pouquinho mais de um mês, finalzinho de abril, e o Raimundo Souza está aqui conosco. Raimundo, boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite, o prazer é meu pelo convite, estar aqui para que a gente possa falar um pouco da nossa categoria, do Sindicato dos Químicos e dos trabalhadores como um todo e da situação difícil do desemprego que a gente tem e é muito alta aqui no Grande ABC. Raimundo, só antes até de especificar aqui a região do ABC, fazer o recorte dos químicos aqui da região, a gente falava aqui nos bastidores, Samuel, eu, você, o Carlos, a respeito hoje das manifestações que estão acontecendo em todo o país, dados aí do G1 há cerca de 10 minutos, 21 estados tiveram manifestação e mais de 100 cidades em todo o Brasil, obviamente, até no caso aqui de São Paulo pelo tempo, etc., manifestações com menos quantidade do que aquelas do último dia 15, mas com a mesma motivação, um protesto em relação ao contingenciamento das verbas de pesquisa na área de educação e também parte das manifestações também das pessoas contrárias e com objeções ao atual formato da reforma da Previdência. Qual a tua avaliação sobre essas manifestações e sobre esse momento vivido pelo nosso país? Olha, falar de educação, principalmente que nós que somos do setor químico, é um setor que demanda muito de qualificação profissional. Então, se você tem, e a gente está discutindo muito qualificação, pesquisa para o setor químico, quem faz pesquisa de desenvolvimento? São as universidades federais. Então, quando você diz que você faz um contingenciamento, que você diminui a verba da escola, você está dizendo que você vai passar a importar mais produto, porque você não vai ter profissionais qualificados e, principalmente, você não vai ter pesquisa. Então, para nós, trabalhadores das indústrias químicas, é extremamente importante a formação profissional e você só tem uma boa formação profissional se você tiver uma boa educação e escolas públicas e gratuitas à disposição do povo, da população. Então, para nós é muito preocupante e a gente tem certeza que esses atos vão avançar, vão crescer, os trabalhadores, os seus filhos, as suas filhas, toda a população vai entender o quão é grave a situação da educação no nosso país, que foi, voltando atrás na época do Temer, quando foi o congelamento das verbas públicas, e hoje a gente vê a situação, nós que somos da indústria química e conhecemos o setor farmacêutico, a gente vê a situação e o caos que está hoje na rede pública de saúde. Não tem medicamento. Não tem medicamento porque você não tem verba para que você possa comprar e abastecer os postos de saúde. E até quero ouvi-lo sobre isso, antes do Samuel também questioná-lo, Raimundo. Quem defende a atitude do governo justifica que os governos passados também fizeram contingenciamento. Como é que você avalia esse tipo de retórica de quem defende o atual governo? Olha, eu respeito porque o governo foi eleito. Nós somos oposição, eu sou petista, sou da Central Única dos Trabalhadores. Diferente do Michel Temer, que foi um golpista, né? Deu um golpe na presidenta Dilma, presidenta eleita, nós respeitamos, independente da votação que teve o Bolsonaro, das abstenções, dos votos nulos, ele foi eleito por uma vontade da população. Se a maioria se absteve, é um direito da população. Agora, uma coisa é você fazer contingenciamento e você não atingir diretamente a população ou você fazer remanejamento de verba. É diferente do que está acontecendo e o que aconteceu com o Temer. Nós estamos falando que nós vamos acabar com as escolas públicas. Nós vamos acabar com a Universidade Federal. Para nós aqui do ABC, principalmente, a grande luta, que foram anos e anos de luta para conseguir a Universidade Federal do ABC, a UFABC, a gente corre o risco de perder, depois de 4, 5 anos, a gente perder a Universidade Federal do Grande ABC. Samuel Boss. Bom, Raimundo, a gente conversando aqui nos bastidores, você disse que está no sindicato desde 97, é isso? Sim. Bom, de 97 ele pegou então o período Fernando Henrique, né, o segundo governo do Fernando Henrique, depois pegou Lula Dilma. Para a gente falar dessa questão da educação que você disse que é bem importante, principalmente no setor químico, antigamente se dava muito valor ao curso técnico, né? Então você tinha o Senai, as pessoas porque a gente só podia sonhar com o técnico, né? Entrar no Senai. Eu queria que você descrevesse um pouco essa evolução do trabalhador químico, se desse período até o período que você está
dentro do sindicato, se houve essa evolução de técnico para formação de graduação mesmo, para os jovens que começaram a se graduar, e a formação a qualificação técnica, na verdade, né? do profissional de química. Né? Se antes era mais técnico, se hoje você tem pessoas mais formadas na área, como que foi essa evolução do período que você está no sindicato? Olha, na realidade, no caso do nosso sindicato, a gente tem que separar. Você tem o polo petroquímico, você tem as grandes indústrias de tinta que demandam uma qualificação maior. Por exemplo, um técnico para trabalhar no polo petroquímico, ele demanda de 2 anos de capacitação para que ele possa ir para o campo trabalhar e ter um grau de formação alto. Do outro lado, na outra ponta, a gente tem a indústria plástica, que não demanda tanta qualificação como no setor químico, farmacêutico, petroquímico e de tintas. Né? Você tem o setor plástico. Mas o que eu posso dizer para você? O grau de escolaridade na nossa categoria aumentou e muito nos últimos anos. Né? De você encontrar trabalhadores, trabalhadoras estudando e estando na universidade, ao ponto que a gente fez uma discussão na nossa negociação da campanha salarial para garantir que o trabalhador que ia fazer, nós colocamos o provão, porque o provão abrangia tudo que era de Enem, ProUni, quando ele fosse fazer a prova, que a empresa abonasse o dia dele, porque tamanha é a demanda que a gente tinha na nossa categoria. Então, podemos dizer que no governo Lula e Dilma, a qualificação, tanto profissional como educacional, cresceu e cresceu muito. Como eu te disse, que nós avançamos em de colocar uma cláusula na convenção coletiva, garantindo que o dia da prova que o trabalhador ou a trabalhadora fosse fazer, ele tivesse o dia abonado. Então, foi uma demanda grande na nossa categoria. E a qualificação profissional, como eu disse, vai demandar muito de setor. Mas hoje o Senai ainda continua sendo a grande referência técnica para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Técnico em químico, técnico em todos os setores, ferramenteiro, mecânico, eletricista, que é uma demanda que você não extingue. Você pode diminuir uma quantidade ou outra, mas as escolas técnicas e os cursos técnicos ainda é muito importante hoje. Agora, falando aqui do som, né? isso. Ingrid, está tudo ok? O áudio perfeito. Silvana, dá uma atualizada, vê se melhora aí. Às vezes alguma coisinha na conexão, dá uma atualizadinha aí. Obrigado a Viridiana Alexa, Silvana Ferrari sempre nos acompanha, Martim Clementino, Toninho Serra, obrigado, Jacira Semêncio, o Toninho Serra eu citei também, Carlos Carvalho que sempre nos acompanha, José Colonhese aqui está mandando um abraço aqui, Samuel Tarqueboa, Eduardo Laurindo. Raimundo, até para a gente fazer um raio-x para quem nos acompanha, dos químicos no ABC. Qual é a base e quanto ou qual a parcela, a fatia dessa base que é sindicalizada? Hoje nós representamos os trabalhadores das 7 cidades do Grande ABC, como você mesmo já relacionou aqui, nós temos a representação de todos os trabalhadores químicos do ABC, com exceção de borracha, petróleo, que é a refinaria, e limpeza e conservação, né? O pessoal do setor de limpeza. Nós estamos falando do universo de quantas pessoas? 31, 32 mil trabalhadores. Ela é variável porque você tem uma rotatividade muito grande no setor, principalmente no setor plástico. Desses, quantos são sindicalizados? 50%, 14.700 e pouco. E esse 50%. O momento do setor químico aqui no ABC, gostaria que você reportasse, óbvio, do ponto de vista dos trabalhadores, qual é a situação, qual é a realidade do trabalhador químico no ABC? Olha, nós temos uma situação hoje que nos preocupa muito, que é o fechamento, o anúncio do fechamento da Ford. O fechamento da Ford pode impactar em 1.500 trabalhadores direto do setor químico, que é do setor de plástico, do setor de autopeça e o setor de tinta. Então, hoje nós temos uma grande preocupação. Se você tem uma indústria que aparentemente não está ligada ao setor químico, mas o fechamento dessa indústria vai impactar diretamente em 1.500 postos de trabalho. No dia a dia sindical tem essa informação. Até na última presença aqui no ABC, na Scania, o governador João Dória disse que agora no mês de junho, até a segunda semana de junho, ia ter o anúncio oficial do comprador da Ford, da unidade Fabril de São Bernardo, com a promessa, a perspectiva da manutenção dos empregos. Vocês têm acompanhado, vocês têm essa informação também? Qual a informação que chega para vocês, Raimundo? A gente tem, mas nós temos uma avaliação, principalmente conversando com os nossos companheiros e irmãos metalúrgicos, que é muito difícil da manutenção de 100% dos postos de trabalho que estão lá hoje. Primeiro que quem comprar vai ter que comprar a produção de caminhão da Ford. Então não vai comprar a marca Ford, tá certo? Primeira situação é essa.
Segundo, ali produz o Fiesta que não está na negociação. Então, as empresas da nossa categoria que produz peça por Fiesta vai ficar sem essa linha de produção. Tá? E aí você tem um outro mercado que é assim, você vai lançar um caminhão com uma outra marca. Você pode fazer uma propaganda que é da Ford, que é derivado da Ford, mas é uma outra marca, é uma outra situação. Então, é muito difícil. E nós sabemos que hoje a discussão do alto salário está aí. Nós temos trabalhadores qualificados, como você mesmo colocou, que tem um padrão salarial totalmente diferente. Então, é algo que a gente ainda não entendeu. Tem uma assembleias que foram feitas, um pacote que a Ford está apresentando para os trabalhadores e as trabalhadoras, está em discussão, para depois ele ser recontratado por essa indústria. Em número, tem ideia do impacto? Se fechasse, ou dependendo de qual é o tamanho dessa perda na Ford, o que ela vai impactar no setor químico? Tem um percentual? Então, é como eu te disse, se ela encerrar a planta, é em torno de 1.500 trabalhadores. Podemos dizer que se o Fiesta sair, vai impactar em 30%, 40%, dependendo de quem vai produzir caminhão. Então, é assim, a escala vai manter a mesma de produção hoje? Então, a gente não sabe. Então, é muito difícil você falar em números nesse momento. Né? É uma tentativa. Né? Eu gostaria de perguntar em relação ao sindicalismo. A gente teve, nos últimos anos no Brasil, como que eu posso dizer, uma campanha negativa para os sindicatos, né? A gente tem um rompimento não é uma dicotomia, não é uma diferenciação de esquerda e direita, e se fez uma campanha muito difamatória aos sindicalistas, aos sindicatos. Como você como um diretor sindical, tem trabalhado isso com as pessoas que são sindicalizadas e, ao mesmo tempo, também dialogando isso com a pessoa que está em casa, aquelas pessoas que olham o sindicato por essa ideia que se foi vendido? Primeiro falar, nosso sindicato fez 80 anos, né? E se vocês levantarem, esse sindicato nunca esteve numa página policial, nunca recebeu uma única denúncia. Então, é um prazer muito grande eu estar presidindo esse sindicato com esse histórico, né, de 80 anos, e eu tenho certeza que a gente teve em página policial por luta em defesa dos trabalhadores, do emprego, de melhoria de condição. E aí, na época da ditadura e nos momentos que teve, a gente teve aí nas páginas. Agora, o movimento sindical é, sem dúvida, o maior opositor que você tem hoje, quem tem mais força de fazer luta, de colocar o povo na rua. Então, quando você fala de reforma e você vai mexer em direito, o que você faz? Ataca quem mais pode defender os direitos dos trabalhadores. Então, eu vejo muito assim, e é lógico, tem problema no movimento sindical, você tem denúncia, tem algumas questões, mas aí você tem que separar e você não pode pegar todo mundo e colocar no mesmo saco. Você não pode pegar o Congresso e dizer que todo mundo no Congresso é corrupto, ou é mau caráter, ou é fascista, ou é homofóbico, tá certo? É a mesma situação do movimento sindical. Então, você tem que separar, e eu uso como exemplo o sindicato que eu presido hoje. Vamos fazer 81 anos agora, dia 8 de outubro deste ano, e nós não tivemos nenhuma denúncia de corrupção, de venda, como vários sindicatos estão aí. Só que pegaram e colocaram todo mundo na mesma condição, que o dinheiro do imposto sindical era colocado para enriquecer as pessoas, como uns enriqueceram mesmo, e aí ficava um milionário que tinha um avião, helicóptero, mansão, e aí nós, muito tranquilamente, do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Química, podemos falar isso. Você citou o nome aqui do nosso ex-presidente, quem eu substituí, Paulo Lage, do companheiro Agenor Narciso, que veio a falecer esse ano, que foi quando retomou o Sindicato Pacuti em 82, o Remídio Todeschini, que foi presidente, e o Sérgio Novaes, e todos os nossos presidentes moram aqui no ABC, todos conhecem, e nós não temos ninguém milionário aqui que alguém possa acusar. Raimundo, mandar um abraço aqui, o Alexandre nos acompanha, Juliana Mendes, obrigado. A Silvana Ferrari falou que ela precisa mais da atuação do sindicato. Fala qual é a área, Silvana, da área da saúde. Falou que cobra mais providência aí do Sindicato da Saúde. Legal, Silvana, aliás, muito em breve vamos entrevistar o pessoal ligado ao Sindicato da Saúde. A Veridiano, Wilson Caboclo mandando um abraço, obrigado. Grande Wilson Caboclo, Santos Costa, o pessoal que está nos acompanhando, William Adem, secretário de Esporte de Mauá, obrigado, William. A Val Lima, a Jacira. Hoje, Raimundo, quais são os principais desafios? Qual é a pauta? A gente falou aqui que teve a eleição no final do ano passado, mas a posse da atual direção, da qual você é o responsável,
tomou posse no finalzinho de abril. Qual é a principal pauta, o maior desafio da atual direção do sindicato? Eu acho que é a luta de rua hoje. Acho não, tenho certeza que é a defesa da educação, a luta muito forte contra a reforma da Previdência, porque essa reforma que está aí, como você tinha me perguntado, eu não tinha respondido mais na frente, se a gente pega os números, a gente vai ver que o único prejudicado é o trabalhador e a trabalhadora. E quando a gente fala do trabalhador químico, principalmente, vai acabar a aposentadoria especial. O trabalhador que hoje fica exposto 25 anos ao produto químico, ele vai passar a ficar exposto a 40 anos ao produto químico. Hoje, 25 anos já é danoso e acaba com a saúde do trabalhador. Imagine 40 anos de exposição, né? Então, hoje a maior luta nossa do sindicato é junto com os estudantes, com os trabalhadores, ir para a rua e defender a educação gratuita do nosso país, o investimento cada dia maior em educação, até porque um país só se desenvolve, tem um lema que faz assim, um país que não tem uma indústria química forte não se desenvolve. Todo ou qualquer país que se desenvolveu, qual é a base do desenvolvimento? É uma indústria química forte que faz pesquisa. A gente está numa sala que tudo que a gente tem aqui tem química, né? Se você não tem uma indústria forte, você passa a importar tudo que você tem, você vai virar simplesmente, vai fazer como a gente hoje já tem feito, nós vamos exportar minérios, né? Então, hoje a nossa grande luta é a defesa da educação e a luta contra a reforma da Previdência, porque a gente vai e a gente tem acompanhado, a gente vê aí a quantidade de aposentados na nossa categoria que tem, senão a gente vai voltar a ser um Chile, a gente não quer voltar à situação que está a Argentina e outros países que estão. Então, assim como teve no setor automobilístico, que a gente acompanha aqui de perto, essa insinuação da GM de sair daqui, a própria situação da Ford, no segmento químico, a gente teve a história da Colgate, que foi uma luta do sindicato. Você tem hoje alguma empresa com possibilidade de sair ou alegando aí dificuldades de prosseguir com a planta aqui no ABC? Não, hoje a gente não tem. A gente tem uma situação atípica que é a venda da Braskem. É uma empresa que foi constituída basicamente com dinheiro público, que é fundo da Petrobras e do BNDES, e ela pode ser vendida hoje. Então, e aí é a grande indústria química do Brasil, a quarta maior petroquímica do planeta. Essa indústria pode ser vendida e nós vamos perder esse desenvolvimento no setor químico e petroquímico. Isso nos preocupa, porque quando uma gigante, que pode, a LyondellBasell, é uma empresa anglo-americana, tem em vários países, compra uma empresa, nós temos o polo petroquímico mais antigo do Brasil. Foi o primeiro polo petroquímico do Brasil. E a gente sabe que as novas tecnologias avançaram, se você pega Triunfo, você pega Camaçari, são polos mais desenvolvidos. Uma indústria compra e é uma gestão de fundo de pensão, isso nos preocupa. E nos preocupa porque foi construído com dinheiro público. E simplesmente esse dinheiro, esse capital pode ser entregue novamente às multinacionais e o pior, aos fundos de pensões, que aí não tem nenhuma preocupação com a área social, com o país, simplesmente visa lucro, lucro e lucro. E simplesmente a decisão de fechar, o conselho se reúne, toma uma decisão de fechar uma planta e se torna irreversível, porque você não tem com quem conversar, a não ser com os representantes oficiais desse fundo. Bom, hoje saiu, né, os números do PIB. Janeiro a março desse Janeiro ano, a março, né? Nós não tivemos crescimento nenhum. Pelo queda de 0,2. De 0,2. No início a gente estava batendo um papo aqui falando do desemprego, os postos de trabalho que foram perdidos. O governo tem falado que a reforma da Previdência vai trazer novamente o crescimento econômico e, com isso, a geração de emprego. Você que está lá na ponta junto com os trabalhadores, você enxerga dessa forma ou você vê de uma outra forma? Você acredita que a reforma pode, de fato, trazer geração de postos de trabalho, principalmente para o seu setor? Isso é uma falácia, é uma mentira das maiores e assim que a gente tem no país. A reforma trabalhista foi vendida na mesma condição, que ia acabar o imposto sindical e fazer ia flexibilizar os direitos e a reforma ia gerar emprego. A reforma aconteceu e o desemprego, cada dia que passa, só aumenta no nosso país. A reforma é a prova. Ela não gerou um único posto de trabalho. Ela foi fazer o quê? Terceirizar, quarteirizar, que é a produção fim, que a gente tinha a garantia de não terceirização na produção fim, e a reforma veio e permitiu que as empresas fizessem essa terceirização.
A reforma da Previdência, pessoal, não tem como gerar emprego. Vai gerar emprego de que forma? Se estão falando dos grandes privilégios, ganhar R$ 1.500 é privilégio? Cortar desse coitado desse trabalhador, dessa trabalhadora que ganha R$ 1.500, vai injetar o quê? Agora, tinha que cobrar dessas empresas que devem quase 500 bilhões para a Previdência. Isto era que geraria emprego. Se a Previdência arrecadasse esse dinheiro e investisse novamente no mercado, como ela tem aí, que é o papel da Previdência Social, que é investimento na área da saúde, no saneamento. Então, simplesmente fazer reforma, manter os militares, não do jeito que está, dar um up para os militares, que eles vão receber um aumento considerável. Manter o judiciário da forma que foi, que quando falou da reforma da Previdência, eles foram lá e negociaram um belo no aumento para ele com o Congresso, no Congresso Nacional. Manter a situação que está hoje, porque quando você pega um promotor, um juiz, quando ele comete um crime, ele é punido. Aposentado. Com aposentadoria integral. Então é assim, como que nós vamos gerar emprego numa situação dessa? O nosso entendimento enquanto trabalhador, e aí é uma posição nossa da Central Única dos Trabalhadores da CUT, que não gera um único posto de trabalho. Pelo contrário, vai criar uma situação muito mais difícil, porque vai desestimular alguns trabalhadores e trabalhadoras a não contribuir para a Previdência, porque ele não tem expectativa de se aposentar. Agora, Raimundo, a gente acompanhou o anúncio lá no Palácio dos Bandeirantes, uma semana, 10 dias, o governador João Dória, a respeito de 11 polos de desenvolvimento econômico, 2 aqui para a região do ABC, um para o setor automotivo e outro justamente para o setor químico. Qual o impacto disso e como a categoria recebeu esse anúncio? Muda alguma coisa no dia a dia? Olha, no momento a gente ainda não tem essa expectativa, porque a grande mudança para a indústria química de São Paulo seria o seguinte: nós temos o maior ICMS do Brasil. E o polo petroquímico nosso aqui, portanto, tem o maior ICMS. Quando você varia de 12% a 8% do ICMS nos outros estados, aqui é 16%, 18%, varia mais ou menos. O grande incentivo para a indústria química seria a redução do ICMS com repasse para os pequenos compradores, que nós estamos falando da indústria plástica, seria baratear a matéria-prima. Aí você teria um grande incentivo. Porque até agora é assim, ó, vai ter um polo, mas não foi apresentado qual é a política a ser desenvolvida nesse polo. Então, nós já fizemos várias reuniões junto com as empresas, que o nosso entendimento é que o grande incentivo para a indústria química e petroquímica da região seria a redução do ICMS. Tá. E rapidamente, Raimundo, o Adilson Freitas pergunta se você é a favor do desconto compulsório em folha. Não, hoje, primeiro que o nosso sindicato nunca praticou. A gente sempre associou os trabalhadores e você tinha um imposto sindical, que aí os trabalhadores têm que entender. O que era o imposto sindical? Era a garantia do sindicato atender todos os trabalhadores, sindicalizado ou não sindicalizado, com a convenção coletiva, com as negociações. Essa era uma discussão que nós já tínhamos entrado há anos atrás com uma liminar e nós perdemos para não ter o desconto do imposto sindical. Então, essa era uma discussão. Agora, qualquer cobrança compulsória, nós somos contrários. Perfeito. Tanto é que hoje nós temos 14.700 sócios, porque a gente conquista. Rapidamente passar por mais uma fatia aqui do pessoal que nos acompanha, já Rio Grande da Serra, Claudiana Macruz, obrigado, Veridiano, eu citei, Benedito Rodrigues Araújo, lá de Rio Grande, obrigado, Darcilei de Cartacho, quem mais? O Ricardo Mendes, Vanderlei Milani, Ricardo Mendes aqui com vários comentários, obrigado aí pelas saudações em relação ao Samuel e a mim, Juliana Bianchini, obrigado, Maria Auxiliadora Dias, o Alexandre eu citei, Clodoaldo do Nascimento, obrigado. Bom, eu sei que ainda a pauta aqui era longa, mas da nossa parte aqui agradecer a presença. Aliás, Raimundo, deixa eu até voltar aqui, teve uma participação aqui e é bacana quando a gente vê isso. O seu filho está nos acompanhando aqui. Legal. Falou, pai, é um orgulho tê-lo aqui. Ele escreveu aqui, chama Luca? Lucas, isso. O Lucas escreveu aqui e falou que estava aqui, ó, Luquinha Lima, orgulho de ser seu filho. Comentou aqui, viu, legal. Raimundo? Um filho, Beijo, Raimundo? filho. Dois filhos. Dois, qual a idade deles? 25 e 23. Já são dois grandões. Já sou avô, tenho 2 netos. Tá, opa, mas trabalham no setor químico ou não? Não. Um está fazendo arquitetura e outro jornalismo digital. Opa, aí, ó, mais um companheiro pra gente aí. Colega, legal. O Leandro, que é o presidente do sindicato dos jornalistas do ABC, já vai ter mais um associado aí. Eu estou fazendo igual o ministro, uma live lá, o Carlos até me viu entrando aqui com camisa molhada, falou, Leandro, você é igual o ministro dançando na chuva lá fora. Na chuva. Certo. Mas Raimundo Souza, ele que é o presidente do sindicato
Sindicato dos Químicos, vindo aqui agora nessa condição, um mês aí praticamente, um pouquinho mais da sua posse à frente do Reeleição, sindicato né? tão importante. Reeleição. Reeleição do Sindicato dos Químicos, 80 anos de história, agora em outubro vai completar 81 anos e nós vamos seguir acompanhando para e passo aí. Raimundo, conto sempre com esse espaço à disposição para atualizar as informações, em especial de um setor que é tão importante aqui para a produção, para o desenvolvimento regional, como é o setor químico. Obrigado, fica à vontade para suas considerações. Até falar um pouco dos 80 anos, porque nós vamos fazer agora, dia 1º de junho, o nosso encerramento, onde nós realizamos um concurso de redação em 7 escolas públicas, uma em cada cidade do ABC, com a USC fazendo a correção, o acompanhamento, e dia 1º de junho nós vamos apresentar as 3 ganhadoras do concurso. Depois nós vamos produzir uma cartilha com 70 redação falando sobre o polo petroquímico e a importância da indústria química no ABC, que nós vamos apresentar agora dia 1º de junho, lá em São Bernardo, no Cubo Palestra. E também fizemos... Vai ser no Palestra? 1º de junho, sábado. Vai ser sábado já. E também realizamos um concurso de escultura para uma escultura que representasse os 80 anos do sindicato, né? É o Instituto Tomio Otaki, que é o curador, o Ricardo vai estar lá, que é o presidente do Instituto Tomio Otaki. Aliás, Tomio Otaki que fez aquele monumento aqui Sim. do Paço de Santo Então, André. nós vamos ter o prazer de receber o filho da Tomio Otaki, ele é o curador do nosso projeto e compõe, é o coordenador do júri que vai escolher a escultura que representa Tudo isso sábado, dia 1º. sábado. E logo em seguida nós vamos fazer a posse festiva da direção, apresentar os novos dirigentes para a categoria e vamos encerrar com uma festa para os trabalhadores e para a família dos trabalhadores e os nossos convidados. Então, também se sintam convidados, será um sábado prazer. no Palestra, a partir de que horas? A partir das 10, porque é um evento. Vai grande, ao longo do sábado. Ao longo do sábado, e aí a gente gostaria também de contar com a presença de vocês. E também estamos à disposição, eu acho que é importante a gente debater, apresentar os números da categoria química, o desemprego, o crescimento, né, a perspectiva de novos postos de trabalho, discutir um pouco sobre a indústria, porque a indústria daqui 2, 3 anos a gente vai mudar, porque tem a indústria 4.0 aí, que nada mais é do que automação praticamente 100%. Né? Usaram uma palavra bonita, indústria 4.0, para não usar automação. Né? Então é Aí, importante o pessoal a te gente elogiando aqui, viu? poder A Lúcia debater. Nazaré falando parabéns aí pelo seu trabalho, o Sérgio Caraço também dando parabéns. O pessoal vai interagindo. Ana Paula Silva, obrigado. O nosso sempre diretor aí remoto, Miro Mota, obrigado, Miro Mota, pela participação. Mas, sem dúvida alguma, o Raimundo vai voltar mais vezes aqui, porque a pauta realmente é bastante extensa, fala do dia a dia das mobilizações, fala do setor químico aqui no ABC e tem trajetória aí desde 1997, como o Samuel Boss lembrava aqui no início do programa. Obrigado, viu, Raimundo? Prazer, estamos à disposição e contamos com vocês e também o nosso sindicato para a gente poder debater, o nosso setor jornalístico aí para suprir as informações que vocês necessitarem, nós estamos à disposição. E eu acabei não trazendo material porque estava chovendo, mas a gente vai mandar os livros dos 70 e dos 80 anos para que vocês possam conhecer. Vamos mostrar aqui no ar. Vamos Tá mostrar no ar. Obrigado legal. pelo convite. Obrigado. Quem agradece somos nós, Raimundo. Legal. E a todos os químicos aí que estão nos acompanhando, a categoria importante aqui na região do ABC.